Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta terça-feira, 16 de novembro, com os seguintes destaques. Atlético Mineiro enfrenta Atlético Paranaense, pensando em se aproximar da conquista do Campeonato Brasileiro. Sub-17 do Flamengo conquista a Copa do Brasil na final contra o São Paulo. Aqui na Europa, goleada histórica da Inglaterra e Itália e Portugal na repescagem para o Catar 2022. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro analisam o momento de Flamengo e Palmeiras visando a final da Copa Libertadores da América, assim como a derrota de Portugal no último final de semana pelas eliminatórias do Mundial do Catar, que deixa a seleção portuguesa na repescagem visando o próximo Mundial. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E o Flamengo conquistando a Copa do Brasil Sub-17 ao vencer o São Paulo por 3-0 no segundo jogo, o jogo da volta. Na ida o Flamengo tinha vencido já o São Paulo por 3-1 no Morumbi, em São Paulo, e agora uma nova vitória deixando o Flamengo com mais uma conquista. O Flamengo que foi campeão brasileiro na final com o Vasco, agora conquista a Copa do Brasil no Sub-17. Vamos falar mais dessa conquista do Flamengo e outros assuntos na sequência dessa edição do PB Desporto. Agora é a hora do nosso bate-papo, eles já estão prontos. Jorge Moraes em Maceió, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. Começa contigo, Moraes. O primeiro assunto é sobre esse momento, né, por qual passa o Flamengo e o Palmeiras. O Flamengo que vinha mal, vinha com jogos abaixo da média do time, né, que a gente costuma ver. O Palmeiras vinha com uma sequência de vitórias, mas no final de semana uma grande exibição, uma grande vitória do Flamengo no Morumbi em São Paulo, 4-0 no Tricolor Paulista, o Flamengo vencendo por 4-0 e Palmeiras sendo derrotado pelo Fluminense no Maracanã. Como é que você avalia esse momento há 11 dias da grande final da Libertadores, momento de Flamengo e Palmeiras? Hein, Moraes? Um abraço. Olá, Júnior, um forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel lá no Rio de Janeiro e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. A minha expectativa, Júnior, e você tem toda a razão com relação a essa decisão da Copa Libertadores da América, porque os times estão praticamente a 11 dias da decisão e eu estou falando de Flamengo e Palmeiras. O detalhe é que o Palmeiras vinha muito bem, com 6 vitórias seguidas e terminou sendo derrotado no último final de semana pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro da Série A. E o Flamengo meteu uma goleada de 4-0 no São Paulo, jogo que credenciou o time do Flamengo a brigar até e a entrar naquela expectativa de chegar até a brigar pela final nessa Série A. Para mim, pelo que o Palmeiras vinha rendendo, pelas vitórias do time, eu achava que o Palmeiras estava no crescimento muito grande e o Flamengo, muito pelo contrário, caindo a cada jogo, sem conseguir apresentar o mesmo futebol, com a torcida cobrando o melhor rendimento dentro de campo e cobrando também resultados. Só que na última rodada quem jogou bem foi o Flamengo e ganhou muito bem. E o Palmeiras jogou mal, perdeu para o Fluminense mereceu a vitória e o time do Palmeiras começa a entrar numa fase de desespero, não só pela sequência do Campeonato Brasileiro da Série A, mas também pela aproximação desse jogo da decisão da Copa Libertadores da América, que dá uma grana muito boa para o time campeão e ainda a possibilidade de disputar um título do futebol mundial de clubes. Por isso que eu acho
Pelo que eu vi nesse final de semana, Júnior, o Flamengo está melhor situado agora para a decisão. Não sei no dia do jogo o que é que pode acontecer, mas o Flamengo tem um time melhor do que o Palmeiras, viu, Júnior? Olha, Moraes, sem dúvida alguma, as duas equipes, numa final é difícil você falar. Claro, a gente apenas comenta, né, em cima do momento, é claro, né, para passar uma ideia, né, para os nossos inscritos, né, quem assiste o nosso canal, o nosso PB Desporto, ter uma ideia de como as equipes se encontram, né? Agora, numa final, tudo é possível. O Palmeiras estava melhor, de repente o Flamengo volta a jogar um ótimo futebol nessa vitória 4-0 em cima do São Paulo, o Palmeiras perdendo para o Fluminense, mas são vários fatores que estão presentes numa final. Para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua análise do momento atual de Flamengo e Palmeiras, dá para a gente fazer um prognóstico? Qual é a sua avaliação aí no Rio de Janeiro, hein, Antônio Manuel Góes? Júnior e internautas aqui do PB Desporto, qualquer análise sobre o amanhã, ainda que nos escudemos na teoria da probabilidade, com base em projeções e quantitativos estatísticos, dá de cara com o exclusivo fator humano da imprevisibilidade. O genial Nelson Rodrigues, tricolor do Rio de Janeiro, irmão de Mário Filho, patrono do Maracanã, que era rubro-negro, cravou certa feita como idiotas da objetividade os que, na imprensa de sua época, viam o futebol de forma literal e programada, nem mais, nem menos. Como diria aquele nosso conhecido comunicador de rádio em Maceió, seu, meu e do Moraes, fiz esse preâmbulo para opinar sobre a pauta que você me propõe, a envolver Palmeiras e Flamengo, finalistas dentro de 16 dias da Copa Libertadores da América. O Verdão paulistano dá vazão à obstinada metafísica de Abel Ferreira e seu plano rigidamente burocrático de defesa lacrada a 7 chaves e fulminante velocidade na direção do ataque para atropelar a retaguarda adversária, motivo, por sinal, de sucesso ao despachar o Atlético Mineiro em setembro, na semifinal do mais importante torneio da Conmebol. Depois, entretanto, de uma sequência de vitórias e crescente desempenho do elenco, mostrou-se vulnerável nesse último domingo 14 no Brasileirão, ao cair por 2-1 de virada para o mediano Fluminense, que por pouco não fez o terceiro gol. Eis aí a lei do imponderável. Em meio ao inferno astral por lesões de jogadores, outros convocados nesta fase classificatória para o Mundial de Seleções em 2022, deletado da Copa do Brasil, distanciado do Galo de Minas, que já se antevê ganhador do Brasileirão meio século depois da última conquista na competição, o Flamengo do demonizado Renato Gaúcho deu uma repaginada na movimentação de suas linhas ao triturar o São Paulo do ex-Rogério Ceni por 4-0 no Morumbi, reencarnando aquele time de massacrante pressão no campo adversário, tipo 2019. Na avaliação da crítica dita especializada e dos próprios aloprados como intolerantes youtubers que gravitam na órbita do ninho do urubu, o Flamengo, segundo todos eles, em desmedida euforia, terá retomado o nível de desconcertante imprevisibilidade estratégica dos áureos tempos de Jorge Jesus, embora ainda sem o pensador de Arrascaeta, mas com o esfuziante Michael, autor de 13 gols na Série A, a maioria de bela feitura, além de belas assistências para os parceiros, promovido ao topo da artilharia da competição. Como disse, no futebol, só os idiotas da objetividade acreditam em comportamentos previamente estabelecidos, como se Palmeiras e Flamengo, no curso dessas próximas 2 semanas,
para usar o termo cabotino da moda nas redes sociais, fossem dar spoiler quanto às armas secretas que lhes garantam o troféu do sábado 27 deste mês, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, como eu disse antes, uma final, ainda mais Libertadores da América, a maior competição do continente sul-americano, é difícil, porque é claro que a equipe que tem mais talento, tem um futebol mais eficiente, ela pode entrar num jogo decisivo com uma pequena vantagem. Mas são vários fatores envolvidos no dia, né? O lado emocional pesa e muito. E quando você tem duas equipes, apesar de estilos totalmente opostos, no seu futebol normal, são totalmente diferentes o estilo de Flamengo e Palmeiras, mas são equipes, acima de tudo, competitivas. Então, vai depender, como eu disse, de uma série de fatores, mais até do que o talento, a qualidade de uma equipe, né? São vários fatores envolvidos e é esperar, ver quem estará melhor, sobretudo emocionalmente, na final do dia 27 de novembro próximo em Montevidéu, no Uruguai. Agora, o segundo assunto que eu quero abordar com vocês, começando contigo, Moraes, é a decepção como a imprensa, a mídia aqui em Portugal está chamando a derrota da seleção portuguesa no último final de semana no Estádio da Luz, em Lisboa, estádio do Benfica. O gol no finalzinho, aos 44 minutos da segunda etapa. Portugal antes havia empatado em 0-0 com a Irlanda no meio da semana passada, jogando na Irlanda. Uma vitória teria deixado Portugal com uma condição melhor, mas Portugal ainda assim jogava pelo empate em casa contra a seleção da Sérvia. E acabou, estava com empate até o finalzinho, tomou o gol e agora vai ter que disputar uma repescagem que esse ano vai ser mais complicado, próximo ano, já que ela vai ocorrer de 24 a 29 de março, o sorteio dia 26 de novembro. E aí, como é que você vê essa possibilidade? Porque repescagem, os chamados playoffs, não é nada fácil, hein, Moraes? Portugal vai pegar uma pedreira agora. Olá, Júnior. Olha, você tem razão. Você depender de uma repescagem para chegar na Copa do Mundo do Catar é um negócio meio complicado, porque a seleção de Portugal tinha tudo com um empate diante da Sérvia para garantir essa vaga na Copa do Mundo do ano que vem. Só que a derrota obriga a seleção de Portugal a participar de uma repescagem. E repescagem você sabe que é matar, 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 não tem negócio de muitos jogos para você decidir uma classificação. Eu mesmo não me acostumei a aceitar a seleção de Portugal fora de uma Copa do Mundo, principalmente pelo Cristiano Ronaldo. Muitos jogadores que atuam na seleção de Portugal são jogadores que atuam no futebol da Europa, são bons jogadores, competentes, que estão mostrando aí e já mostraram em outras oportunidades o valor individual de cada um. É por isso que você depender de uma repescagem e Portugal ficar fora de uma Copa do Mundo, nada disso é agradável. E é por isso que eu entendo que é importante a concentração a partir de agora. Claro que Cristiano Ronaldo vai puxar para ele a responsabilidade desse jogo aí, que vai decidir a vaga, não tenha dúvida. Ele vai ser o Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo em várias épocas, e um jogador que não vai deixar passar essa oportunidade. Ele vai puxar a responsabilidade de ficar com essa vaga sem dúvida nenhuma. E eu acho até que Portugal vai garantir essa vaga. Poderia ter sido um momento até mais fácil. Um empate contra a Sérvia daria essa vaga logo, mas agora com a derrota vai ter que participar disso aí. Esperamos que o Cristiano Ronaldo esteja naquele dia dele, de melhor do mundo, e faça valer a superioridade dentro de campo e conquiste essa vaga de Portugal na Copa do Mundo do ano que vem no Catar. Tá certo, Júnior? Tá certo, Moraes. Será de fato uma repescagem como há muito tempo não se via nos chamados playoffs para um Mundial.
É bom lembrar que a Itália, na noite dessa última segunda-feira, dia 15 de novembro, empatou com a Irlanda do Norte, jogando em Belfast, na casa do adversário, 0-0. A Irlanda, que já estava há muito tempo afastada de qualquer possibilidade de classificação. A Itália tropeçou, né? A Itália, que é atual campeão, a atual campeã da Eurocopa, e, assim como Portugal, também irá disputar a repescagem. Das seleções consideradas mais fortes, Itália e Portugal. Agora teremos ainda na noite, a gente vai passar daqui a pouquinho, logo após esse bate-papo contigo, Moraes, e com Antônio Manuel Góes, os jogos dessa última segunda-feira e os jogos que irão ocorrer na noite dessa terça-feira, 16 de novembro. Mas a Itália, com esse empate, vai disputar a repescagem. A Suíça, que goleou a Bulgária por 4-0, garante a vaga de forma direta, garantiu a vaga no seu grupo de forma direta para o Mundial do Catar. Ou seja, teremos uma repescagem daquelas. Hein, Antônio Manuel Góes, a sua opinião aí no Rio de Janeiro? O desolamento de Cristiano Ronaldo em imagem que correu o planeta nesse último domingo, ao fim de Portugal 1, Sérvia 2, para cuja classificação direta a seleção lusa jogava por um empate, coloca em xeque o futuro de Fernando Santos à frente de um dos mais qualificados elencos de futebolistas contemporâneos de seu país, a maioria atuante nas principais ligas europeias. O experiente treinador, 67 anos, tem no currículo passagens por Futebol Clube do Porto, Sporting, Benfica, Panathinaikos e Seleção da Grécia, vencedor à frente de Portugal da Eurocopa 2016 e Liga das Nações em 2019. Mas ele está também na implacável alça de mira da imprensa compatriota. A seleção portuguesa dependerá de um complicado sistema de repescagem, haja vista o expressivo contingente de 55 equipes na disputa de apenas 13 vagas para o Mundial do Catar na Europa. O sorteio dos playoffs da repescagem ocorrerá na semana vindoura, sexta-feira, 26. As disputas previstas para março terão semifinal e final, cada qual em jogo único. Serão 3 grupos de 4 seleções, 12 ao todo, além de Portugal, Itália, vencedora da Eurocopa em julho deste ano, que ficou fora do Mundial de 2018, Suécia, Rússia, Polônia, República Tcheca, Turquia e Holanda, entre as mais categorizadas. Para ir ao Catar, cada seleção terá que vencer os 2 confrontos de sua chave. Se, por exemplo, Portugal e Itália forem sorteadas para o mesmo grupo, uma delas inapelavelmente assistirá à Copa pela TV. Torço ardorosamente para que Fernando Santos e Roberto Mantini não sejam obrigados a se encontrar nessa dramática etapa da repescagem, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, só um adendo aqui, né? A Holanda, no grupo da Holanda, a Holanda tem a Noruega. Só dar uma confirmada aqui, a Holanda está brigando aí com a Turquia e com a Noruega. A Holanda tem 20 pontos, a Turquia e a Noruega têm 18 pontos. A Holanda tem uma vantagem de 2 pontos, mas vai jogar na noite dessa terça-feira com a Noruega. E se a Noruega vence, né? Se a Noruega vencer, ela garante a vaga de forma direta e a Holanda vai disputar a repescagem. Aliás, a Turquia também vai jogar. Está bem complicada a situação. Se a Turquia vence e a Noruega vence, aí a gente vai para os critérios de desempate, né? Agora, se a Itália ganhar o jogo, a Itália ganhar, né? Falou na Itália agora há pouco. Se a Holanda ganhar, ela se classifica de forma direta. Se houver empate e aí a Turquia ganhar, aí a gente vai para os critérios de desempate. Mas enfim, uma rodada, essa última agora de terça-feira, que promete muito, e mais uma grande seleção, já vice-campeã do mundo algumas vezes, a Holanda, também ameaçada de disputar
a repescagem. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no bate-papo do PB Desporto. E as eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, o Mundial do Catar, ainda sendo assunto aqui nessa edição do PB Desporto. Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes analisaram a situação de Portugal, que vai disputar a repescagem, o sorteio dos confrontos que irão se realizar entre 24 e 29 de março, irá ocorrer no próximo dia 26 de novembro, mas já temos aí Portugal e a Itália, seleções de peso, confirmadas para disputar essa repescagem. Os jogos da última, outros jogos, né? Da última segunda-feira, dia 15, tivemos a Escócia vencendo a Dinamarca por 2-0, Suíça 4, Bélgica 0, San Marino 0, Inglaterra 10, uma sonora goleada da seleção inglesa, também já confirmada para o Mundial do Catar de forma direta. A Irlanda do Norte empatando em 0-0 com a Itália, que deixa a Itália aí na repescagem. Israel 3, Ilhas Faroe 2, um jogo, né, que não tem importância com relação à classificação, as duas eliminadas. Áustria 4, Moldávia 1, Albânia 1, Andorra 0, Polônia 1, Hungria 2, só derrota aí, a Polônia vai para a repescagem também. E os jogos dessa noite, dessa terça-feira, dia 16 de novembro, Bósnia e Herzegovina contra a Ucrânia, que briga ainda por uma vaga como segunda, né? Quer dizer, briga para ir para a repescagem com a Finlândia do meu amigo Juha, lá em Helsinki, amigão aí das antigas, torcendo pela sua Finlândia, Juha. A seleção de Gales, país de Gales, jogando com a Bélgica já classificada, República Tcheca com a Estônia, Gibraltar e Letônia, um jogo também para cumprir tabela, com Montenegro e Turquia, a Turquia brigando por uma vaga ainda, Holanda e Noruega, um jogo aí que vai pegar, vai ser daqueles, já que as duas seleções brigando pela vaga direta, né, ao Mundial do Catar, e Finlândia e França. Finlândia, mais uma vez aí, do meu amigo Juha, a França já classificada. Então, a situação dos grupos. No grupo A, a Sérvia passou de forma direta, já está no Catar. Portugal vai disputar a repescagem como segundo colocado. No B, a Espanha também garantiu presença de forma direta. A Suécia, em segundo, vai para a repescagem. No C, Suíça, classificada para o Mundial de forma direta. A Itália vai para a repescagem. No D, França também classificada. A briga vai ser definida nessa noite pela segunda vaga, que a seleção que irá para a repescagem, Finlândia, tem 9 pontos, a Ucrânia tem 7. De repente aí a Finlândia empatando com a França, ou mesmo que perca, desde que a Ucrânia no máximo vá empate, né, o seu jogo. A Ucrânia que vai jogar contra a Bósnia Herzegovina. No grupo C, no grupo E, a Bélgica classificada, Gales joga por um empate. No grupo F, Dinamarca também classificada para o Mundial, a Escócia vai para a repescagem em segundo. No G, a Holanda, né? Esse grupo aí complicado, os jogos de hoje. A Holanda tem 20 pontos, vencendo se garante. Aí se empatar, aí vai para aqueles critérios, né? vai torcer, vai ter que a gente esperar os outros jogos para uma confirmação. De repente empata e já coloca a Holanda na próxima fase. A Noruega vai tentar uma vitória para passar de forma direta, ou tentar pelo menos seu segundo. E também a seleção da Turquia. No H, Croácia, primeiro do grupo. A Rússia vai para a repescagem. Rússia, da minha Maria, vai para a repescagem. No grupo I, Inglaterra passando direto, segundo a Polônia. E por fim, o grupo J, Alemanha, classificado de forma direta, segundo a Macedônia, vai para a repescagem. A situação aqui passado em detalhes das eliminatórias da Europa para o Mundial do Catar. E vamos passar nessa quarta-feira, no Curtas do PB Desporto,
a definição, né, com os demais jogos a ocorrer na noite dessa terça-feira, 16 de novembro. Nas últimas do PB Desporto, falando da conquista do Flamengo na Copa do Brasil Sub-17. Primeiro jogo em São Paulo, na semana passada, o Flamengo já havia vencido por 3-1 de virada e tinha uma vantagem boa, poder perder por 1-0, que seria o campeão. Mas o Flamengo não tomou conhecimento do São Paulo e venceu por 3-0, os 3 gols ainda na primeira etapa. O São Paulo teve um jogador expulso logo aos 22 minutos. O Flamengo já estava melhor na partida e ficou ainda, digamos, mais tranquilo para a excelente equipe carioca, a excelente equipe do Flamengo, fazer o placar. Matheus Gonçalves aos 25 fez o primeiro gol. Peterson, Pet, como é conhecido pelos companheiros da equipe, fez o segundo aos 38 e Vitor Hugo decretou o placar final 3-0, ainda na primeira etapa, aos 43 da etapa inicial. No segundo tempo, o Flamengo seguiu melhor, o São Paulo se fechou mais, e com 3-0, 6-1 no agregado, o Flamengo conquista a Copa do Brasil, já tinha sido campeão brasileiro da categoria semanas atrás, ao derrotar o Vasco nos penais 5-4, segundo jogo, e dessa forma conquista também a Supercopa do Brasil por ter sido campeão das 2 competições, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil da categoria Sub-17. Flamengo campeão da Copa do Brasil 2021 e com um jogador que vem chamando a atenção há muito tempo de todos na Gávea, de todos no Ninho, né? Que é o Matheus França, um jogador muito habilidoso, um daqueles jogadores que você percebe que tem que é diferenciado, além do Mateusão, outro jogador também com muito talento, né? Um jogador mais forte, enfim. E o Flamengo conquistando mais um campeonato. São Paulo também está muito bem, vai disputar a final com o Internacional do Sub-20. 2 bases muito fortes do futebol brasileiro. E na noite dessa terça-feira, 16 de novembro, o Atlético Mineiro voltando a campo para enfrentar o Atlético Paranaense, jogando na casa do adversário. O Atlético tentando aí mais uma vitória para ficar mais próximo da conquista do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira tem 68 pontos ganhos contra 60 do Flamengo, que vem na segunda colocação. O Atlético vencendo dá mais um passo para se aproximar ainda mais da conquista do Campeonato Brasileiro 2021. E o Botafogo de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Botafogo que na noite dessa segunda-feira, 15 de novembro, derrotou de virada o Operário por 2-1, jogando em casa, jogando no seu estádio, e dessa forma confirma a presença na Série A do Campeonato Brasileiro de forma antecipada, assim como o Curitiba já havia conseguido a sua classificação um dia antes. Ele venceu por 1-0 a equipe do Brasil de Pelotas, que é o Lanterna já rebaixado para a Série C. Na verdade, essa vitória ajudou, né? Já que com a vitória do Brusque sobre o CRB por 1-0, jogando em casa, a equipe do Curitiba confirmou também a sua vaga de forma antecipada. O Goiás, que venceu também nessa segunda-feira por 1-0 fora de casa o Remo, jogando no Pará, jogando em Belém, agora está com 83%, segundo os matemáticos, de chance de garantir o seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. E aí a briga pela 4ª posição e última vai ficar entre Avaí, Guarani, CRB, até o CSA. Está mais um pouco para o Avaí, né? O Guarani também, o CRB, que perdeu para o Brusque nessa segunda-feira. Mas teremos ainda disputa nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. E abraçando aqui a minha amiga Letícia Baia, a Lê,
que durante um bom tempo, né, participou aqui do nosso canal, aqui do PB Desporto, né, responsável pela edição, e que agora criou, junto com uma amiga, o Deu Ibope, né? O Deu Ibope, que é um blog falando sobre cinema, enfim, muito interessante. Também está no Instagram, Deu Ibope. Vai lá e confira, dá essa força para a querida amiga jornalista Letícia Baia. A todos um abraço e até a próxima.